Retomando os nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, e entramos agora na segunda sessão desse capítulo, que são as instruções dos Espíritos, e nós vamos para o primeiro tema, a vingança. Quando se fala nesse tema, dentro da doutrina espírita, nós temos muitas situações, mas muitas situações mesmo, que nos leva a refletir sobre causas e efeitos do sentimento de vingança, que nada mais são do que os processos obsessivos. Então, lemos, estudamos, sofremos muitas vezes um sentimento de vingança que acaba transcendendo a nossa vida aqui atual no mundo físico, e ela então se estende pelo mundo espiritual e muitas vezes se prolongando por outras tantas existências, e que acabam de alguma forma provocando, causando para nós relações bastante problemáticas, bastante dolorosas, tendo como objetivo principal o reajuste. Então, quando a gente fala em vingança, nós pensamos muitas vezes numa situação fictícia, em alguma coisa que aconteceu com uma outra pessoa distante, mas, batendo a nossa porta, nós temos experiências que chamam a nossa atenção para que sejamos vigilantes, para não cairmos nessa mesma linha de conduta, para não seguirmos essa mesma linha de conduta. Quando nós estudamos sobre obsessão, dentro da teoria do livro dos médiuns, por exemplo, e dentre outros livros também que tratam desse assunto, nós lembramos que a obsessão ela tem várias vias de ação, sendo a mais comum para nós, aquela que é mais frequente, a que parte do mundo espiritual e que nos afeta aqui no mundo físico. Porém, o sentimento de obsessão, que nada mais é do que um sentimento de perseguição, nas suas mais variadas intensidades, ela acontece em todos os tipos de relação, entre os espíritos e os encarnados, entre os espíritos com os próprios espíritos, entre os encarnados com os desencarnados e entre os encarnados propriamente. Esse tipo de perseguição, esse tipo de sentimento que nós ainda alimentamos, como os espíritos insistem em nos passar, um resultado do nosso primitivismo, aquele sentimento ainda selvagem que existe dentro de nós, a necessidade que nós temos de tirar do outro aquilo que nós achamos que ele nos tirou, seja alguma coisa material, ou seja mesmo algo moral. E no momento em que nós desejamos retirar do outro, tomar do outro aquilo que nós acreditamos que nos pertence, nós ainda temperamos com um pouco daquele sentimento de crueldade, aquele sentimento de vilania que ainda existe dentro de nós. Há pouco tempo nós conversamos, estudando sobre o autoconhecimento, estudando, Brás, do rabo e das garras também, do sentimento, do autoconhecimento e ainda dos nossos valores. Nós comentamos que precisamos nos conhecer a partir de dois aspectos importantes: por aquilo que nós temos de melhor, que são as nossas virtudes, já aflorando, ainda que seja timidamente, e aquilo que nós temos de pior, que é a nossa condição mais primitiva. De um modo geral, nós sempre acreditamos que nos conhecemos o suficiente para controlarmos as nossas ações. Porém, como nós comentamos, algumas vezes em situações extremas, nós
deixamos aflorar aqueles sentimentos ou aqueles valores que são para nós ainda uma questão de sobrevivência. Ainda que nos iludamos com relação a isso. Por que ilusão? Porque algumas vezes nós acreditamos que dependemos daquilo para o nosso equilíbrio, para a nossa sobrevivência. Mas muitas vezes é o exagero da nossa parte acreditar que somos tão dependentes de sentimentos tão primitivos, principalmente nesse grau evolutivo em que nós nos encontramos. Então, ao fazermos uma análise sobre aquilo que nós temos de pior, e quando se fala em pior, nós falamos, mais uma vez, daquilo que nós temos de instintivo. São as nossas reações intempestivas, as nossas reações mais agressivas, visando naturalmente a nossa autopreservação. Então, no momento em que nós nos sentimos ameaçados, nós reagimos para a nossa própria proteção. E como ainda vivemos focados nos interesses aqui do mundo material, acreditando que a nossa existência se restringe a esse período em que nós estamos aqui, então nós utilizamos todas as nossas forças para que tenhamos, nessa única existência que nós acreditamos, a existência mais feliz possível. E essa felicidade, que nós podemos colocar entre aspas, nós simplesmente chamamos do nosso bem-estar. Então cada um define de que modo que quer ser feliz, de que modo que quer viver esse bem-estar, de que modo que deseja vivenciar esse conforto. E então nós fazemos tudo para estabelecer para nós essa condição. E esse fazer de tudo, a gente lembra sempre, evocando aquele pensamento de Maquiavel, quando ele diz que os fins justificam os meios. Então os fins, todos nós desejamos ser felizes, ainda que essa felicidade seja uma felicidade equivocada. Os meios, nós utilizamos tudo aquilo que está ao nosso alcance. E aí então nós começamos a analisar exatamente esses meios que nós utilizamos diretamente relacionados com o nosso grau evolutivo. Quanto mais evoluído nós somos, mais equilibrados, mais sensatos, mais cuidadosos nós somos. Quanto mais primitivos, mais impulsivos, mais agressivos e mais instintivos nós somos. Então cada reação nossa vai determinar, o que para nós já é bastante óbvio, a nossa condição evolutiva. O detalhe interessante é que sempre que nós pensamos numa postura, numa atitude da nossa parte, uma atitude que denota a nossa inferioridade, nós sempre pegamos o extremo. Então eu penso assim, bom, como eu não sou capaz de matar ninguém, então eu não sou uma pessoa má, eu não sou uma pessoa tão agressiva. Como eu não sou capaz de roubar nada que pertence ao outro, então eu não sou uma pessoa tão egoísta assim. Então nós sempre medimos aquele parâmetro pelas ações mais extremas, né? Pelas ações mais agressivas. Porém, entre a bondade absoluta na condição humana e a inferioridade absoluta também na condição humana, nós temos infinitas variações, infinitas gradações que vão evoluindo ou vão regredindo de acordo com cada indivíduo. Então muitas vezes eu não sou capaz de cometer um ato de extrema crueldade, mas eu posso ser bastante egoísta se assim eu desejar. Eu posso de repente não me vingar de ninguém nos moldes que nós vemos, né, nos programas de ficção, ou muitas vezes mesmo em programas, em situações reais que acontecem na nossa vida, quando o indivíduo trama toda uma situação para provocar uma emboscada e assassinar aquele que é o seu inimigo. Então nós pensamos assim, bom, eu não sou capaz de fazer isso. Eu felizmente já saí desse estágio. Mas no momento em que alguém que por quem nós alimentamos uma antipatia, sofre algum tipo de dano, algum tipo de prejuízo, o sentimento de vingança dentro de nós
ele começa então a se irradiar. Nós já conversamos várias vezes aqui que basta a gente lembrar que o sentimento de vingança para nós, ele se reflete naturalmente no momento em que nós pensamos aquela nossa velha clássica frase, bem feito. Então nós assistimos nos meios de comunicação alguém da política, alguém do meio artístico, alguém do meio esportivo, ou nós vemos alguém do nosso círculo social, em alguma pessoa que a gente não gosta, e aquela pessoa se dá mal em alguma situação, e a gente dá aquele sorrisinho de canto de boca, muito malévolo, dizendo bem feito. O que significa isso? Que nós não praticamos o ato de vingança, mas nós sentimos o prazer da sensação de indiretamente nos sentirmos vingados. Então nós vemos que, tanto na ideia da obsessão, como nós comentamos inicialmente, como nesse prazer que nós sentimos, esse prazer oculto aos olhos de todos aqueles que estão distantes, né? Que estão fora do nosso campo mental, mas certamente bastante claro, para nós principalmente, porque no momento em que nós percebemos que existe ainda esse sentimento dentro de nós, cada vez que ele se manifesta, se nós estivermos vigilantes, nós vamos então perceber que aquele monstrinho se encontra vivo dentro de nós. É aquele monstrinho que, embora esteja enjaulado, dá aquela gargalhada, faz ali a sua festa, no momento em que alguém do nosso desafeto passa por uma situação dolorosa. Então, mais do que nós imaginamos, estamos constantemente envolvidos por esse sentimento e, na esmagadora maioria das vezes, nós não nos damos conta. Ou seja, convivemos com a situação sem percebermos que ela existe. Seria mais ou menos assim. Ficamos muito preocupados com as bactérias que existem no mundo, mas nos esquecemos das milhões de bactérias que existem dentro de nós. O nosso organismo funciona com o auxílio desses micro-organismos. Então procuramos fora de nós alguma coisa que nós desejamos evitar, sem perceber que dentro de nós aquilo que se encontra vivo e ativo e participando da nossa vida. Assim também é esse germe. O germe do egoísmo é assim, o germe da vingança é assim, o germe da agressividade é assim, e dentre tantos outros germes de famílias diferentes, de espécies diferentes, sempre dentro de nós. Então o autoconhecimento, ele começa exatamente por isso. Quando nós falamos na necessidade que nós temos de estudar quais são as virtudes, quais são as imperfeições, entender detalhadamente como essas situações, como esses valores se manifestam na nossa vida. Quando nós falamos sobre caridade, por exemplo, será que nós somos tão caridosos quanto imaginamos? Nós começamos a analisar detalhes e percebemos que sim. Porque a ideia de caridade inicialmente, para nós, é a ação, o trabalho feito naquelas grandes instituições, mobilizando um grande grupo de indivíduos, mobilizando uma grande quantidade de recursos. E aí, então nós nos esquecemos de valorizar aquelas ações mais simples, que embora sejam simples, não são menos caritativas. E a mesma coisa acontece do outro lado nas ações do egoísmo. Eu egoísta? Não. Eu orgulhoso? Também não. Eu vingativo? De forma alguma. Aí começamos a analisar os detalhes e percebemos que o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o sentimento de vingança estão muito mais presentes do que imaginamos. Então, inicialmente, nós temos que entender quais são esses valores, qual o seu significado, de que forma que eles se manifestam. Depois começamos a fazer, então, aquele segundo estágio, que é uma revista íntima. Começamos a analisar dentro de nós para saber se esses valores e essas imperfeições se encontram presentes dentro de nós. E depois a terceira parte, que é aquela mais difícil, que é o combate, que é o enfrentamento dessas imperfeições. E também, nesse caso, o estímulo para o desenvolvimento dos nossos valores mais nobres. A Angelina colocou, na oração é a melhor forma de conseguir vencer o monstrinho. E até mesmo lidar com a oração, Angelina, embora nós estejamos sempre em contato com ela, seja nas nossas
conversas íntimas com Deus ou com os amigos espirituais, ou durante os nossos trabalhos, muitas vezes é um instrumento que fica guardado e às vezes até esquecido nos momentos em que nós mais precisamos. Aquele momento em que nós entramos em prece para silenciar nossa mente, para acalmar o nosso coração. Então, nesses momentos é onde existe também a maior dificuldade para utilizarmos. Então, a doutrina espírita ela tem uma característica positiva muito interessante. Porque nós temos contato com todas as informações, nós temos contato com todas as teorias, mais do que exemplificadas elas estão em livros, em palestras, em estudos, em mensagens. Nós ouvimos isso o tempo todo. Para nós, que nos dedicamos minimamente para estudarmos aquilo que a doutrina nos apresenta, já nos dá condições de termos um grande conhecimento sobre essas questões que envolvem a natureza humana. E esse é um detalhe, porque cada vez que nós estudamos isso e temos a oportunidade de desenvolver esse nosso sentido de observação, isso nos torna, de alguma forma, grandes conhecedores a respeito dessa natureza, a respeito da psicologia humana, a respeito das emoções humanas. E aí, então, vamos aprendendo, ou deveríamos, pelo menos, aprender a lidar com mais naturalidade com as nossas próprias características e também com aquilo que diz respeito aos relacionamentos humanos. Então, um detalhe interessante, nós vemos isso, o Evangelho segundo o Espiritismo é um manual de psicologia de extrema importância, porque fala para nós não apenas sobre as características da natureza humana, mas também exemplifica e traz para nós as soluções, ou pelo menos os caminhos que podem nos trazer aquelas soluções imediatas, ou pelo menos nos permitir trabalhar para alcançar essas soluções. Então todos nós temos contato o tempo todo com esses ensinamentos que falam sobre nós mesmos e sobre o mundo à nossa volta. E isso nos torna, de alguma forma, mais responsáveis também, não por aquilo que nós fazemos, porque se nós estudamos, o sentido natural é que seja para nós não é mais do que uma obrigação. Porém, quando nós falhamos com esse todo conhecimento, é aí que nós cometemos um erro maior. Porque nós sabemos que é assim. E aí temos essa grande dificuldade. Então, juntando todos os conhecimentos que nós temos e todos os recursos que estão à nossa disposição, isso mostra que ao negligenciarmos isso, nós não apenas provocamos um sofrimento a nós mesmos, como também ao sofrimento àqueles que estão próximos. Porque muitos erram pela ignorância, outros erram pela fraqueza, e há aqueles que erram intencionalmente. Então, todas essas características estão aí à nossa frente, muito bem detalhado, muito bem explicado inclusive de várias formas diferentes. Se nós pegarmos esse capítulo a respeito da vingança e colocarmos para vários expositores trazerem uma visão a respeito dele, nós teremos várias visões diferentes. E como nós estamos sempre em contato com esses estudos, com essas mensagens, então, quer dizer, é aquela história, você quer que desenhe para você entender também? Então, muito bem, falamos de todas essas situações. Naturalmente nós estamos trabalhando aqui para combater aquilo que existe de imperfeição, mas jamais nos esqueçamos das nossas virtudes também. Porque existe uma postura da nossa parte que é sempre aquela postura de autopunição. Não, porque eu sou assim, porque eu erro, porque eu não presto, porque eu falhei, porque eu sofro, porque eu sofri, porque eu fiz sofrer, e a gente se esquece daquilo que existe de mais positivo, que nós acertamos muito, que nós construímos muito, que nós ajudamos muito. Então jamais, nesses nossos estudos, ao identificarmos as nossas imperfeições, não nos esqueçamos que será através das nossas virtudes que nós vamos conseguir enfrentá-las. Porque ninguém enfrenta uma imperfeição sem ter ali uma força oposta.
porque dentro de nós existe aquele conflito de energias, de forças, de polaridades diferentes. Então nós temos forças positivas contra forças negativas. E é exatamente aquele provérbio que nós comentamos uma vez, que existe aqueles dois lobos dentro de nós, né? O lobo do bem e o lobo do mal. E aí então se perguntou, mas qual lobo é mais forte dentro de nós? Aquele que nós alimentarmos. Então, na verdade, quanto maiores são as nossas conquistas morais, mais fácil será controlarmos as nossas imperfeições. Quanto maior a nossa negligência, mais dominados por ela nós somos. Então aqui nós temos dois textos para estudar sobre essa questão da vingança. A primeira é aqui do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito que traz para nós essa mensagem, deixa eu pegar o nome dele aqui. É o Espírito Juris Oliver, ou Juris Oliver. Juris Oliver, eu não consegui encontrar a biografia dele, mas vamos considerá-lo como sendo um dos espíritos amigos que ajudaram na elaboração do Evangelho. Ele trouxe então essa mensagem para Kardec em 1862, lá na própria Sociedade, daquelas tantas mensagens que nós estudamos. E aqui então ele fala, desde aquela parte mais primitiva até a parte mais branda, que nós muitas vezes negligenciamos. Porque, como já comentamos outras vezes, ao falarmos dessa questão da nossa depuração moral, da elevação moral, é muito comum, é muito natural que nós sempre observemos aquelas nossas ações mais dramáticas. E nós nos esquecemos daquelas que são as mais sutis. Podemos dizer, né, como a gente sempre lembra, sobre a questão da reforma íntima. Nós fizemos aqui uma analogia uma outra vez, falando sobre a reforma íntima se assemelha muito à reforma de uma casa. A primeira preocupação que a gente tem é tirar aquilo que existe de entulho mais problemático, que atrapalha mais o nosso trabalho. Então tiramos toda aquela sujeira, né, aquela sucata espalhada no meio da nossa casa. E ao tirarmos essa sucata, inicialmente dá aquela sensação de satisfação. Conseguimos limpar aquilo que existe de mais grosso. Mas então, como a gente tem essa perseverança, essa persistência para continuar esse trabalho de reforma, depois a gente começa a fazer a limpeza da casa. Tirar toda aquela sujeira um pouco mais fina. Depois começa então a parte de reforma propriamente, onde tiramos ali a parte defeituosa, reconstruímos, depois vem a parte do acabamento. Então, quer dizer, nós temos ali as várias etapas que são necessárias para trabalharmos em cima dessa reforma. E dentro da reforma moral, da reforma íntima que nós falamos, é a mesma coisa. Ao nos conformarmos pelo fato de não praticarmos os grandes crimes que nós vemos hoje na nossa sociedade, não significa que o trabalho acabou. Conseguimos tirar aquilo que existe de mais grosso, mas o trabalho continua e continua e continua, e é um trabalho a longo prazo. Seria mais ou menos aquela reforma de pessoas que têm recursos limitados, que é aquela reforma que nunca acaba, né? Quando a gente acaba de arrumar alguma coisa, a outra parte já está caindo de novo, e aí continua fazendo o trabalho. Até chegar o momento em que a reforma termina, e é no momento em que essa reforma moral termina, já é o momento de nós partirmos para um outro tipo de investimento dentro desse nosso processo evolutivo, que é a vivência num ambiente diferente, vivenciando experiências diferentes com indivíduos diferentes. Então, enquanto estamos aqui no mundo de provas e expiações, o nosso trabalho de reforma íntima é um trabalho braçal. É aquele trabalho de tirar sujeira, de quebrar, de consertar. Ao passarmos por uma dimensão mais elevada, aí então a nossa reforma vai tratar, o nosso trabalho vai tratar de uma tarefa diferente. Tarefa essa, inclusive, que nós muitas vezes ficamos nos perguntando. Nós trouxemos aqui para vocês outros exemplos, né? Ao identificarmos alguns espíritos que se manifestam aqui no nosso planeta
e são espíritos, embora elevados, não atingiram ainda a pureza, numa condição crística, né? Ou no caso, por exemplo, como a posição de Jesus, nós vemos espíritos como Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes, Emmanuel, podemos colocar o Chico, por que não? Chico Xavier, também no mundo espiritual, dando continuidade na sua evolução, e nós ficamos nos perguntando, mas que tipo de desafios esses espíritos enfrentam? Porque do nosso ponto de vista parece que eles resolveram todos os problemas. Já não tem mais necessidade de encarnarem, pelo menos na condição de provas e expiações, no mundo como nós. E nós ficamos nos perguntando, muito bem, mas do que eles viverão então? Qual é exatamente o trabalho que eles têm que realizar? É um trabalho ainda de transformação. É um trabalho de reforma. Porque se não precisasse mais fazer reforma, já se tornariam espíritos puros. Então nós podemos lembrar que uma casa perfeita é aquela casa que você não precisa fazer mais nada. Como eles ainda não são comparáveis a uma casa perfeita, então significa que o trabalho ainda continua. Ainda que seja aquele trabalho de tirar uma poeirinha de vez em quando, dar uma lustrada nos móveis, ajeitar um quadrinho na parede, e enquanto nós aqui embaixo estamos quebrando parede, consertando o telhado, tirando entulho para fora. Então a gente vê assim que nessa comparação, tratando da coisa mais material, mais palpável para o nosso entendimento, dá para a gente entender, e cada um sabe de si mesmo, a quantidade de lixo, a quantidade de entulho e a quantidade de transformação que nós precisamos fazer. Cada um sabe de si. E por isso que eu não convido vocês para entrar na minha casa íntima, senão vocês vão tropeçar em muitas coisas por aqui, né? Mas tem gente que não se importa, então não tem problema. Cada um sabe exatamente o trabalho, a intensidade do trabalho que tem que fazer. E quanto mais nós trabalhamos pelo nosso autoconhecimento, mais facilmente nós conseguimos identificar essas nossas dificuldades. Vai com Deus, Humberto, bom trabalho. Gilson colocou, né, a questão dolorosa de encarar, né, qual a minha responsabilidade na motivação da minha vingança. Exatamente essa dificuldade que nós encontramos, Gilson, porque a vingança ela é cega. Nós começamos por aí. A gente vai tratar um pouquinho melhor dela daqui a pouco, para analisarmos com mais clareza essa dificuldade que nós enfrentamos. Então, ela é cega. Então, aquele que se vinga, muitas vezes ele não tem a preocupação de identificar as causas, porque ele simplesmente vive em torno de um sentimento que ele está vivenciando. Ele quer fazer aquilo para poder aliviar alguma coisa, alguma angústia que ele está sentindo. Então ele não pensa nas causas, muitas vezes não pensa nas consequências, tanto é assim que muitas das vinganças que são praticadas, pouco tempo depois, vêm seguidas do arrependimento. Porque não imaginava que ia fazer tanto mal assim. Ele simplesmente quer fazer com que o outro sofra. E algumas vezes, motivados, né, por uma força que não é dominada, ele acaba exercendo uma força maior e provocando um estrago maior do que ele gostaria. Mas vamos lá. Vou passar para vocês aqui o texto do espírito Jules Olivier, para entendermos um pouquinho esse sentimento, e depois teremos aqui um outro texto de Joana de Ângeles, também, no caso de Joana, é o texto Vingança Alienante. Então vamos para as duas, para termos uma visão mais ampliada desse nosso estudo de hoje, né? O Braz lembrou aqui, né, a velha frase, violência gera violência. E cada um, né, Braz, a violência de uns, muitas vezes é uma violência moral e a do outro é uma violência física. Mas, independente de qual seja, a violência é sempre violência. Ela só vai mudar as características, mas o resultado é sempre o mesmo, provocar o sofrimento de alguma forma. Vamos lá então. O item número 9 do nosso texto, aqui das Instruções dos Espíritos. A vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros,
que tendem a desaparecer dentre os homens. Ela é, como o duelo, um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens em que se debatia a humanidade no começo da era cristã. Aqui o Jules Olivier faz uma viagem no tempo, lembrando que lá no começo da era cristã os homens ainda viviam em torno daqueles costumes selvagens. Se hoje, então, nós acreditamos que existe uma certa selvageria em algum segmento da sociedade, nós podemos imaginar o que era naquela época. Há pouco tempo atrás, coisa de 1 ano, 2 anos, nós tivemos uma situação aqui no nosso país de manifestações públicas que não eram pacíficas, mas muito agressivas. Vimos nas ruas, né, os nossos, aqueles que se tornaram conhecidos, né, chamados de black blocs, pessoas que quebravam, que tumultuavam, que agrediam, que inclusive provocavam mortes, né, nós tivemos mortes registradas pela mídia. E aí, então nós pensamos, né, em que mundo nós estamos nesse ponto em que chegamos de selvageria. E dá a impressão de que aquilo é o extremo que a humanidade poderia chegar. Longe disso. Nesse período em que o espírito Jules Olivier traz para nós, ele fala daquele período do início da era cristã, em que a escravidão, a morte, a violência era algo tão natural que, ao contrário do que nós temos hoje, quando nós ficamos chocados quando existe uma atitude de violência, naquela época as pessoas ficavam impressionadas quando tinham um sentimento de bondade. Foi ali que Jesus provocou grande impacto. As pessoas ficavam olhando, né, qual é o interesse desse homem em falar desse jeito com as pessoas, sendo que ninguém fala assim. Hoje é o contrário, quando nós vemos alguém apresentando, se manifestando de uma forma violenta, nós ficamos impressionados com isso. Então, felizmente, nós conseguimos inverter na nossa mente, né, no nosso entendimento, inverter o que é natural, o que deixa de ser natural. Então, o sentimento de vingança era algo, naquela época, que fazia parte do dia a dia das pessoas. Hoje não, hoje já é exceção. Porque, na verdade, as pessoas desejam viver em paz. Ainda que seja uma paz frágil, a paz não tão bem entendida, mas elas querem viver em paz. Talvez seja pela exaustão de tanto sofrimento que viveram durante suas trajetórias. Então tentam fazer isso, mas no momento de fraqueza ainda escapa, né, ainda se manifesta esse sentimento primitivo. Então ele diz assim ainda: por isso, a vingança é um índice seguro do atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que seja e se afirme espírita. Aqui ele já começa então a direcionar as instruções para nós, que somos estudantes, que somos aprendizes da doutrina. Vingar-se é ainda, vós o sabeis, de tal maneira contrário a esse preceito do Cristo, perdoai os vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. E aqui a gente tem o sentimento, o cristianismo, os ensinamentos cristãos, que resumia, né, que se resumia naquele ensinamento: amai ao vosso próximo como a vós mesmos, ou amai ao teu próximo como a ti mesmo. E, naturalmente, amar a Deus sobre todas as coisas. Então o cristianismo se resume nesse pensamento, nesse ensinamento. E se eu falo assim, amai ao teu próximo como a ti mesmo, como é que eu posso me vingar do próximo se eu não desejo o mal para mim mesmo? Então qualquer tipo de atitude, de sentimento que foge a esse preceito, já mostra que nós nos desviamos daquela trajetória que nós desejamos seguir. Muitos fazem de propósito, fazem simplesmente porque não têm intenção nenhuma de se sacrificar, entre aspas, porque quando nós aceitamos
uma agressão, seja ela qual for, e reagimos de uma forma mais equilibrada, para muitos isso é um sacrifício. Porque nós estamos abrindo mão do nosso sentimento mais primitivo, que é exatamente o desejo da vingança. Eu quero fazer com que aquele indivíduo sofra o que ele me fez sofrer. Agora, se eu falar assim, ele me fez sofrer, mas eu não desejo mal para ele, significa que eu estou abrindo mão de alguma coisa que para mim, naturalmente, é prazerosa. E eu não quero abrir mão disso, então eu vou vivenciar esse sentimento, ainda que isso me custe dores futuras, mas eu quero que ele vivencie isso. Então, se nós temos esse tipo de atitude, significa que nós nos desviamos desse caminho. Então, assumimos esse compromisso com esse preceito, com esse tipo de comportamento, que é o comportamento cristão, exige de nós um sacrifício, muito mais do que um sacrifício, um autossacrifício muito grande. Sacrificarmos a nós mesmos, sacrificarmos o nosso egoísmo, sacrificarmos os sentimentos primitivos que nós ainda temos dentro de nós. E a pergunta é, qual é a nossa disposição para vivenciar esse sacrifício? Para a maioria de nós, a intenção nós temos, a ação já não é tão determinada assim. Porque todo mundo quer ser feliz. Mas essa verdadeira felicidade, ela depende de alguns critérios que vão fazer com que nós, inicialmente, mudemos a nossa forma de viver. Só que nós estamos tão habituados a viver dessa forma e tão motivados por esse tipo de sentimentos, que abrir mão de tudo isso para nós não é simplesmente algo que acontece de uma hora para outra. É algo que acontece gradualmente e naturalmente também. Quanto mais vigilante nós estamos, melhor será o resultado. Só que nem sempre estamos dispostos a viver assim. Nós pensamos naquelas comunidades perfeitas que nós temos, que passa na mídia, aquelas comunidades de pessoas que se tratam bem, que se cumprimentam bem, pessoas que desejam o mesmo objetivo, mais ou menos o que acontece numa casa espírita bem estruturada. Né? A gente vê assim, ou numa igreja, numa instituição religiosa bem estruturada, onde as pessoas estão determinadas a alcançar o mesmo objetivo. Então existe um autossacrifício muito grande. É ali que nós aprendemos a falar mais baixo, é ali que nós aceitamos mais a imperfeição do outro, é ali que nós silenciamos o nosso pensamento, para poder construir aquele ambiente harmônico, aquele ambiente com uma vibração mais elevada em torno de nós. Todo mundo fica bem assim. Mas e quando saímos para viver a nossa vida no dia a dia? Quando nós não somos estimulados a ter esse tipo de comportamento, pelo contrário, somos provocados constantemente, seja pelas circunstâncias que nós vivemos, seja por causa das pessoas que estão à nossa volta. Eu quero ser uma pessoa de bem, mas aquele com quem eu convivo, ou aquela com quem eu convivo, não tem essa intenção. Então eu falo baixo, o outro grita. Eu não cometo nenhum tipo de agressão e eu recebo agressão o tempo todo. Eu ofereço e não recebo nada em troca. E quanto tempo a gente consegue resistir a esse tipo de situação? Qual é exatamente a nossa capacidade de manter o equilíbrio, mesmo sofrendo esses assédios todos? É muito difícil. E é aí que a gente tem o grande aprendizado que nós temos na própria vivência, que para nós foi bastante clara, do próprio Chico Xavier, quando ele, em público, exibia sempre aquele sorriso, sempre aquelas palavras carinhosas, aquele jeito doce de ser, mas o que ele recebia em troca disso tudo, que nós não percebíamos? Porque na verdade as pessoas iam até lá em busca de ajuda, não para oferecer ajuda. O que acontece com todos nós. A esmagadora maioria de nós vai até um centro espírita em busca de apoio. Mas quem vai com a disposição de apoiar aqueles que precisam? A maioria de nós vai até essa instituição, ou mesmo, a gente lembra que a maioria se aproximou da doutrina espírita pela dor, e não pelo amor. Não foi assim que aconteceu?
Se fomos pela dor, significa que nós estávamos na condição de necessitados. Então eu vou na condição de doente sem ter condições de ajudar outro doente. Então no caso dele, ele deu exatamente esse exemplo de renúncia de si mesmo, de determinação, de postura, sofrendo toda a pressão, sofrendo toda a agressão, toda a calúnia, toda a indiferença, tendo sempre que se doar para os outros e jamais, ou quase nunca, encontrar aqueles que se doavam para poder ajudá-lo. Então a gente viu um exemplo vivo do que é essa autorrenúncia em nome de uma vivência dentro de uma filosofia, no caso que a gente está comentando, a filosofia cristã. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Então para nós esse é um grande aprendizado. Para nós essa é uma grande lição, para vermos na prática como isso se dá. E não significa que o fato de eu ter um problema em casa, de eu ter um problema no trabalho, isso vai me fazer mais coitadinho ou mais feliz do que ele era. Ele também passava por isso tudo. Quantos interesses, quantas manipulações, quantas críticas, quantas agressões, em todos os ambientes. E quanto mais se expunha, quanto mais visibilidade tinha, maiores eram as críticas. De pessoas de outras religiões, pessoas de outros segmentos da sociedade, pessoas que não se sentiam satisfeitas com aquilo que ele oferecia. E ainda assim, ela tinha que manter essa conduta, porque era o representante de uma mensagem. Dá para imaginar se nós conseguimos resistir àquilo tudo? De pensar, por exemplo, poxa vida, eu faço parte de um trabalho onde milhares de pessoas semanalmente vão até mim para poder me ver. Já pensou ter que manter essa postura de pessoa equilibrada, pessoa sensata, pessoa bondosa, com essa pressão toda? E muitas vezes nós enfraquecemos porque dentro de casa temos alguém que não concorda com a nossa opinião. No nosso trabalho temos um colega que muitas vezes entra em atrito por causa de um trabalho, de uma tarefa. Aí vemos ali então o que é a vivência dentro de uma filosofia. E o quão distantes estamos ainda daquilo que nós desejamos de fato ser, e a quantidade de trabalho que precisa ainda ser realizada. A André colocou em cima, sem falar nas reuniões mediúnicas, onde os espíritos expressam a dor da vingança, que dura anos, no caso daquelas manifestações que a gente tem também. O Braz lembrou aqui também, do próprio altivo Panfiro também, a mesma coisa, né? E o Gilson colocou, a deflação do ego, conquista da humanidade, silêncio do coração. Vamos ver quanto tempo a gente consegue de fato alcançar tudo isso. O trabalho vem sendo realizado. A pergunta é, quanto tempo vai demorar para chegar nesse objetivo? Continuando aqui o nosso texto, vamos lá. A vingança é um sentimento tanto mais funesto quanto a falsidade e a vileza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa paixão cega e fatal quase nunca se vinga às claras. Quando é mais forte, precipita-se como uma fera sobre o que considera seu inimigo, pois basta vê-lo para que se inflamem a sua paixão, a sua cólera e o seu ódio. No mais das vezes, porém, assume uma atitude hipócrita, dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Toma, então, caminhos escusos, seguindo o inimigo na sombra, sem que este desconfie, e aguarda o momento propício para feri-lo sem perigo. Ocultando-se, vigia-o sem cessar, prepara-lhe cilada odiosa, e quando surge a ocasião, derrama-lhe o veneno na taça. Aqui é uma imagem que foi criada para nós, porque a vingança, muito mais do que a agressão direta, a vingança ela acontece nas sombras. Que é exatamente aquilo que nós vemos, nos ensinamentos trazidos nos estudos sobre obsessão, em que os obsessores agem exatamente no silêncio, minando as resistências, atingindo os sentimentos, silenciosamente, e vendo definhar aquele que é a sua vítima. Que no passado pode até ter sido o seu algoz, mas que nesse momento, aquele que se vinga se torna um vilão.
E aqui no dia a dia que nós vemos, a vingança sempre acontece assim, eu começo a tramar nos bastidores, silenciosamente, uma forma de atingir aquele que é o meu alvo. Então, em toda a estrutura, todo o momento em que eu passo trabalhando, fazendo esses planos, nós podemos imaginar assim as ideias, os pensamentos, as imagens que nós vamos construindo, que nós vamos acumulando, nos intoxicando cada vez mais. Porque o sentimento de vingança, ele é, como diz essa própria frase, a vingança é mais saborosa quando servida fria e comida pelas beiradas. Não é assim que acontece? Quando nós planejamos uma vingança? Ou mesmo quando nós não planejamos diretamente, mas nós ficamos imaginando as coisas acontecerem? Que algumas vezes existe o desejo, mas não existe a prática. Já é uma evolução. Mas nem por isso nós deixamos de nos intoxicar. Então tudo aquilo acontece nas sombras, onde nós vamos planejando, vamos alimentando cada vez mais aquele sentimento de rancor, de ódio, utilizando os meios mais sujos para poder atingir esse objetivo. E isso nada mais é do que o resultado do nosso primitivismo. Se o seu ódio não chega... Bom trabalho, Maria. Até a próxima. Beijos. Se o seu ódio não chega a esses extremos, ataca-o na sua honra, nas suas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas em todas as direções, vão crescendo pelo caminho. Dessa maneira, quando o perseguido aparece nos meios atingidos pelo seu sopro envenenado, admira-se de encontrar semblantes frios onde outrora havia rostos amigos e bondosos. Fica estupefado quando as mãos que procuravam a sua agora se recusam a apertá-la. Enfim, sente-se aniquilado quando os amigos mais caros e os parentes o evitam e se esquivam dele. Ah, o covarde se vinga dessa forma. O covarde que se vinga dessa forma é 100 vezes mais criminoso que aquele que vai direto ao inimigo e o insulta face a face. A gente lembra, né, que quando nós falamos de Allan Kardec, na época em que ele estava trabalhando na divulgação da doutrina, na elaboração da doutrina, ele conta isso através de seus próprios relatos, lá no livro Obras Póstumas. As pessoas que viravam as costas, quando ele chegava num lugar, as pessoas simplesmente se distanciavam. Não era o sentimento de vingança naquele momento, mas era o sentimento de falsidade. E como foi colocado pelo Espírito aqui, a falsidade é amiga assídua da vingança. Então mostra aqui para nós que aquele que não tem força ou não tem coragem de atingir diretamente o seu inimigo, ele pelas costas, veladamente, acaba então modificando a imagem da pessoa diante dos outros. É aquela história de ficar inventando histórias, de falar mal, ou, como se diz popularmente também, de fazer a caveira daquela pessoa. E aí então, sem que ela perceba, as coisas vão se modificando à sua volta, sem que ela saiba por quê. Ou sem que ela saiba quem. As coisas simplesmente acontecem. E aí mostra então a maior covardia daquele que se vinga quando faz isso. E colocado então, como foi dito para nós aqui, né, o veneno na taça. Para trás, portanto, com esses costumes selvagens. Para trás com esses hábitos de outros tempos. Todo espírita que pretendesse ter, ainda hoje, o direito de vingar-se, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa o lema fora da caridade não há salvação. Mas não me deterei em semelhante ideia, de que um membro da grande família espírita possa jamais ceder ao impulso da vingança, mas pelo contrário, ao do perdão. Então vimos aqui uma instrução bastante produtiva para nós, que nos permite fazer uma análise daquilo que acontece à nossa volta e daquilo que acontece também dentro de nós.
Complementando isso que ele falou agora, e foi aquilo que nós dissemos no início, o fato de nós não agirmos em prejuízo de alguém não nos tira da condição de inferioridade se nós continuarmos ainda sentindo prazer pela desgraça alheia, vamos dizer assim. E olha que nós temos motivos de sobra para sentir esse prazer. Motivações, como eu falei para vocês, políticas, motivações sociais. Não tem coisa melhor para nós e, como eu já disse para vocês de uma outra vez, isso já há bastante tempo, né? Eu comentei que nós convivemos com tanta naturalidade com esse prazer mórbido de ver a derrota do outro, que isso se tornou para nós algo rotineiro e algo até que faz parte das nossas brincadeiras. É algo que é espontâneo, é algo que é aceito naturalmente. Nós somos estimulados pelos meios de comunicação, nós somos estimulados pelo entretenimento que nós temos. Querem uma resposta clara para isso? O futebol. Nós somos inicialmente estimulados pelo sentimento de rivalidade. Qual é o sentimento prazeroso que nós alimentamos com relação àquele que é o nosso rival? O prazer de vê-lo perder, de vê-lo ser derrotado. Mas para nós isso se tornou... Não precisamos cair nisso não, Gilson. Eu não falo porque muitas vezes os estímulos que acontecem na nossa sociedade, quando nós falamos sobre violência que aparece na mídia, esse é um tipo de sentimento que nos atinge diretamente porque é uma coisa real. De você olhar, por exemplo, na televisão e ver um criminoso que hoje pela manhã mostrou um criminoso que foi assaltar um ônibus no Rio de Janeiro, de repente tinha um policial dentro do ônibus e ele acabou sendo baleado. Aí mostrou depois o policial que apareceu apertando a perna dele dizendo assim, você vai encontrar mais cedo com o capeta, né? Isso foi filmado. Então quando nós vemos esse tipo de situação, provoca em nós uma revolução de emoções negativas que a princípio, por ser uma coisa real, nós podemos dizer que essa é uma situação que até se justifica. Mas o que eu falo para vocês são situações banais, que é o caso do futebol, que é o caso que nós vemos nas telenovelas, nos filmes, onde você acompanha uma situação que não tem motivo de ser, aquilo não é real. Aquilo é uma ficção, aquilo é uma fantasia, aquilo é uma brincadeira, e mesmo na brincadeira nós alimentamos isso. Nós vemos isso nas disputas de escola de samba, nós vemos isso nas disputas esportivas, vemos isso nas disputas políticas. Nós somos constantemente estimulados a desejar que o outro perca, pelo fato de nós termos divergências de opiniões. Então, se nós lidamos com isso com naturalidade, naquilo que é fútil, naquilo que é banal, naquilo que é uma brincadeira, imaginemos se nós conseguimos resistir a isso quando a coisa é séria. Se eu sinto prazer quando o rival do meu time perde, imagina o que eu vou sentir quando eu vejo um ladrão sendo morto durante um assalto. E é daí que os espíritos chamam a nossa atenção, dizendo que no nosso mundo nós ainda vivemos um primitivismo que nós não percebemos. E esse primitivismo está muito mais vivo do que nós imaginamos. Né? Deixa eu ver aqui, a Bíblia colocou, né, eu odeio político, né, e se o filho dele morre, comentários surreais surgem, exatamente, é. A gente vê assim até que ponto nós chegamos, né, e nas redes sociais, né, onde hoje, através da internet, dos meios de comunicação, nós emitimos a nossa opinião com toda a facilidade, com toda a simplicidade, nós vemos claramente o que existe dentro de nós ainda. Tem uma frase que eu adoro, não é aquela de cabeceira, essa aqui fica no criado mudo, mas é uma frase que também que é muito importante. Ela diz assim, eu adoro essa frase, eu sempre gosto de lembrar dela. Ela diz assim, suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. E esse é um lema que eu tenho de autovigilância, que seria assim
aquele luminoso em cima da minha cabeça para nunca me esquecer disso. As suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Então, na verdade, tudo aquilo que nós emitimos, principalmente dentro desse nosso primitivismo, mostra exatamente a condição em que nós estamos. E nós pensamos assim, mas eu não quero mais viver no mundo de provas e expiações. Não, mas não é uma questão de querer. Você se colocou nessa condição. E aí então começa exatamente aquele trabalho de reforma íntima. Se você quer sair daí, você começa a fazer o trabalho de reforma. O trabalho de reforma merece investimento, merece sacrifício, merece trabalho. E quantos de nós estamos dispostos a fazer? O Gilson colocou a redução da maioridade penal à vingança em estado vivo. Por exemplo, né, esse foi um caso jurídico, social, institucional, que mostra claramente uma incapacidade que nós temos de lidar com essas responsabilidades. E isso, nós vamos pagar um preço caro por isso. Ainda tem uma chance de uma rejeição desse projeto de emenda constitucional, mas se isso for aprovado, podemos esperar que daqui a 10 anos nós teremos um resultado tenebroso para a nossa sociedade. Bom, isso é outro tema que a gente vai abordar outro dia. O Spock colocou lá em cima, né, o melhor é aprender a assistir essas coisas e manter um olhar mais crítico e ensinar isso para as pessoas do nosso convívio. A vigilância, sermos mais seletivos também da mesma forma. Temos cuidado naquilo que nós vamos assistir e no resultado que aquilo provoca em nós. Eu acho que ninguém precisa se isolar feito um ermitão no fundo de uma caverna, no alto de uma montanha. Nós podemos naturalmente conviver na nossa sociedade, mas é importante que nós mantenhamos esse estado de vigilância constante, para que nós, embora ainda nos alimentemos desse tipo de entretenimento, não sejamos contaminados por aquilo que ele apresenta. Porque a gente lembra que a mídia cria baseado na lei da oferta e da procura. Se nós desejamos fortes emoções, a mídia vai nos vender fortes emoções com um embrulho maravilhoso com um laço vermelho em cima. E com cobertura de chocolate ainda por cima. Para que a gente possa não apenas se alimentar daquilo, mas se lambuzar. E quanto mais nós consumirmos, mais a mídia vai ganhar. E as estratégias vão sendo criadas, as estratégias vão sendo montadas. Para encontrar a melhor forma de vender aquele produto. Então embalam com uma característica que chama a nossa atenção e nós ingenuamente, e é de uma forma ingênua, porque a infantilidade que nós vivemos mostra essa ingenuidade, nós nos deixamos levar por ela com toda a inocência. O Brás perguntou se eu li o livro Iniciação à Viagem Astral de João Nunes Maia, do Espírito Lancerino. Não cheguei a ler não, Brás. Não vi não. Mas qual é o que você queria colocar para nós aí? Nesse livro narra o astral em cima do Morumbi na hora de um clássico. Ah, sim, tá, entendi. Nesse caso a gente tem várias referências, Brás, não apenas com relação ao estádio do Morumbi, mas eu coloquei para vocês, já libero para você falar. Nós tivemos ali outros espíritos que falaram sobre a psicosfera do planeta em determinadas épocas do ano. Nós falamos sobre o Carnaval, nós falamos sobre o Ano Novo, falamos sobre o Natal. O que nós criamos em termos de carga mental nesses momentos, né? Nessas instituições, né, que o Elcio está lembrando aqui. Então, tudo isso mostra para nós o quão ignorantes nós somos ainda a respeito dessa realidade. Eu vejo assim que para mentes infantis há necessidade de uma educação rigorosa, amorosa, porém rigorosa. A gente jamais dispensa o amor como combustível das nossas ações, mas esse amor educativo, muitas vezes também ele tem que ser rígido. E o que nós vemos hoje é exatamente isso, muitas vezes ideias, né? Exatamente, eu concordo plenamente com isso, né? Energia e amor associados, né? Então, sem isso,
nós vamos desejando alguma coisa sem fazermos o trabalho para poder alcançar esse objetivo. Com relação a essas energias que nós temos hoje, muitas vezes nós assistimos aqueles filmes de terror, por exemplo, né, ou de filmes de ficção que tem um pouco dessa parte de terror, de drama e tal. Quando a gente vê assim aquelas manifestações maléficas no mundo, que criam no alto aquelas nuvens negras escuras, com aqueles raios e relâmpagos, aquelas coisas todas, né? Nós não vemos isso, né? Pois é, né, Carol? Tem gente que gosta, né? Eu sou um desses ainda. Dependendo do filme, né? Não é Cindizinha, até eu saiu. Então, a gente vê assim aquelas... Então, mas mesmo não assistindo, vamos imaginar assim aquela seguinte fantasia, aquela seguinte imagem. Aquelas nuvens negras, tempestuosas, em cima de um determinado local. E embaixo, nesse local, nós temos ali ações agressivas, ações violentas, ações maléficas, aquela coisa toda. Então, dentro desse quadro fictício que nós montamos, no mundo espiritual nós podemos imaginar com toda certeza que não é diferente. A única diferença para nós é que nós não vemos. Mas certamente, no momento em que acontecem manifestações positivas ou manifestações negativas, nós temos a concentração dessas energias motivadas pelas mentes das pessoas envolvidas, que provocam ou essa harmonia ou essa turbulência. Eu me recordo, um livro que eu sempre comento com vocês aqui, do Carlos Bacelli, chamado A Escada de Jacó, quando ele comenta sobre, né, o livro gira em torno da Guerra do Golfo, que aconteceu em 1991, quando o Iraque invadiu o Kuwait, e aí então as forças de coalizão lideradas pelos Estados Unidos foram lá para libertar o Kuwait. E aí então nesse livro ele conta essa história, e ele lembrava assim que no mundo espiritual, junto àqueles espíritos mais desequilibrados, a turbulência que acontecia por causa do conflito que havia aqui no nosso planeta era uma coisa assim assustadora. E a mesma coisa André Luiz comenta conosco, também porque a história que ele narra, ela aconteceu na época da Segunda Guerra Mundial. E ele falava exatamente dessas vibrações que vinham do mundo físico, que afetavam o mundo espiritual e vice-versa. Uma grande perturbação dentro desse campo das vibrações. E aí então nós voltamos para esse nosso estudo de hoje. Tudo isso começa por causa dessas energias sutis que nós mobilizamos, energias perturbadoras, energias negativas sutis que nós mobilizamos, sem nos darmos conta, porque nós estamos tão acostumados a conviver com elas, que nós não conseguimos imaginar. Dá para imaginar, então, Frestones, né? O Estado Islâmico, o Boko Haram, e dentre outros que nós vemos pelo mundo afora, o que acontece junto a esses grupos, onde o sentimento de vingança, nesse caso, é muito maior. Nesse caso, o sentimento de vingança, ele leva à morte, ele leva à destruição. São pessoas decoladas, são crianças mutiladas, são grupos exterminados, é uma coisa assim pavorosa de assustadora. E tudo isso começa pelo quê? Começa naquele sentimento mais simples, naquele sentimento mais banal, quando nós estamos assistindo a televisão, torcendo por um time de futebol. Aí vamos dizer assim, mas isso é exagero. Exagero? Começa assim. Nós alimentamos isso dentro de nós. Nós temos que reconhecer isso dentro de nós. E aí então a gente fica, mas o que a gente vai fazer então? Vai deixar de torcer? Nós não conseguimos fazer isso ainda. Nós não conseguimos ainda viver sem isso tudo. Então, já que nós não conseguimos viver sem isso, temos que ficar vigilante, pelo menos para conter aqueles impulsos mais fortes, aqueles impulsos mais destrutivos, até chegarmos na condição de lidarmos com esses sentimentos mais sutis. Nós vemos, por exemplo, na música, nas artes que nós temos aqui no nosso país, no nosso mundo. E quando eu falo em artes, a gente lembra que fala de música, literatura, cinema, teatro, televisão, pinturas e tudo que a gente fala. Então, nessas manifestações artísticas, nós vemos também ali sentimentos inferiores. Eu sou um apreciador do rock and roll.
Agora a gente pode imaginar o tipo de sentimento que o rock and roll provoca dentro daquele que ouve. É legal a batida, é legal assim o movimento, é legal a impressão. E aí, então a gente ouve aquilo que os espíritos falam sobre, por exemplo, a arte no mundo espiritual, onde tudo é harmonia, onde tudo é sublime, onde tudo é pureza, onde tudo é amor. E eu fico pensando assim, mas será que não tem uma musiquinha harmônica com um pouquinho de rock para poder dar um pouco mais de emoção? Aí vão dizer assim, não, esse tipo de emoção já não existe mais aqui. E é aí que os espíritos falam, mas que lugar chato então, hein? Por isso que eu vou voltar para a Terra, então, para conviver com torcer pro timão, ouvir meu rock, assistir meu filme de zumbi. Olha só a dificuldade que nós temos de nos desprender desse tipo de impressão ainda. Aquilo que acontece na realidade do nosso mundo hoje. Então, temos que ser vigilantes com relação a isso. E quando se fala em vingança, é esse sentimento mórbido que nós sentimos, que nós alimentamos, ao vermos um irmão, porque não deixa de ser um irmão, dentro dessa fraternidade universal, sofrendo algum tipo de prejuízo, sofrendo algum tipo de dor. Nós ainda nos comprazemos desse tipo de sentimento, desse tipo de emoção. Então, sejamos vigilantes com ele. Se nós não conseguimos ainda lidar com esses sentimentos, que nós pelo menos consigamos impedir que aqueles mais agressivos, aqueles mais impulsivos se manifestem. Isso é fundamental para todos nós. O Dudu colocou, depende do modo como eu escuto. Não, não é essa questão do modo não, Dudu. Eu falo mesmo do tipo de emoção que aquilo provoca. Nós ainda sentimos prazer nesse tipo de emoção, que é algo que o mundo espiritual, nas dimensões mais elevadas, já não alimentam mais. De você ouvir aquela música gostosa que você gosta, que você está ali ouvindo com som alto, está ali de repente chacoalhando, está ali dançando, está só batendo o pezinho, não tem problema. Para nós é normal, exatamente, é isso que eu estou dizendo. Para nós é algo tão normal vivermos ainda com esses sentimentos, com essas emoções, que ainda são um pouco primitivas, são primitivas para nós, que nós não vemos mais, não vemos erro nisso. E a mesma coisa acontece com esse sentimento de vingança que eu falei. Você está torcendo de futebol, aí o time do seu adversário perde, e você fala assim, ah, bem feito, ele perdeu. Quando é rebaixado, então, é fogo para todo lado. Ele foi rebaixado, ele foi desclassificado, bem feito, é isso, não sei o quê. Nós sentimos prazer fazendo isso? Sim, sentimos. Quando nós olharmos, por exemplo, assim, a seleção brasileira foi desclassificada semana passada, a gente fala assim, vai, bem feito. O Dunga não quis fazer tal coisa, bem feito. Estamos simplesmente desejando o mal do outro para satisfazer o nosso desejo de vingança. Percebem como é sutil a nossa relação com esse sentimento e nós nem nos dávamos conta que eles estão presentes? Então temos que ser vigilantes. Já que nós não conseguimos lidar ainda com esses sentimentos mais sutis, pelo menos aquilo que nós temos que lidar com aquilo que é mais agressivo. Pois é, Gilson, né? Há aqueles que dizem assim, né? Ainda bem que o Brasil perdeu para não pegar a Argentina, senão tomava mais 7, né? Então a gente já viu como é que é, né? Então é assim que acontece com a gente. Lamentavelmente. Mas estamos aprendendo. Como eu falei para vocês, ao identificarmos aquilo que existe de negativo em nós, é importante nós também ressaltarmos as nossas virtudes. Hoje nós estamos utilizando esses recursos para poder fortalecer cada vez mais o nosso sentimento de fraternidade, de irmandade, ainda que seja por um caminho um pouco turbulento, vamos dizer assim. Mas o nosso objetivo maior é esse. Hoje nós transformamos as guerras em esporte. No passado eram só as guerras. Hoje nós temos o esporte. No futuro vai ser somente confraternização. Então nós estamos ali crescendo com cada experiência, né?
Pois é, Dudu, é aquela história, né? Você não vê com mal ou com inveja, mas quando o Vasco da Gama foi rebaixado, cara, como é que os cariocas se sentiram? Eu não tenho mal de você, mas adorei ver você cair. Então, no fundo, vamos dizer assim, ó, não é um sentimento de maldade, mas é ainda um prazer inferior. Vamos modificar assim. A gente sente as coisas não por maldade, mas pelo fato de estarmos habituados a conviver com esse tipo de sentimento. Então dá para a gente diferenciar bem isso agora, né? Então é só pensar dessa forma que a gente vai conseguir identificar. Mesmo sendo sutil, o sentimento está presente. E aí a gente tem que continuar trabalhando cada vez mais para acabar com ele, então. Né? Pois é, Spock, não liga para futebol, mas você vai ligar para um monte de outras coisas que não são que não é futebol. Nós somos assim. Eu também não gosto de tal coisa, mas eu gosto da outra. No fim das contas, acaba sendo elas por elas, né? A gente sempre se deixa levar por essa fraqueza, né? O Brás colocou, né? Os japoneses têm outra cultura, né? Aplaude o esporte, mesmo com seu time perdendo, né? Pois é, Brás, mas é aquela história que eu te falei, né? A gente sai do esporte, mas tem outras coisas também. Se a gente pegar, por exemplo, os japoneses há um pouco mais de 70 anos, a gente vai lembrar dos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial, e ali naquele campo do Pacífico, né, naquele teatro de operações do Pacífico, eles foram os seres mais cruéis da Segunda Guerra Mundial. Então a gente vê assim que você sai de um lado, mas você cai no outro. Ou seja, estar no mundo de provas e expiações nos coloca todos, de um jeito ou de outro, no mesmo patamar. E isso mostra que todos nós temos esse trabalho a fazer. Inevitavelmente. Né? Acho que deveríamos vibrar mais com a nossa cidadania, talvez algumas coisas melhorassem. Foi o que eu falei, Spock, a gente tem esse lado negativo, mas tem muita coisa positiva também. A gente tem conquistado muita coisa, a gente tem evoluído muito nesse campo de trabalho de transformação moral, de crescimento espiritual. Então eu sempre falo, a gente tem que estudar uma coisa, mas jamais esquecer da outra, senão sai todo mundo com depressão daqui. Porque eu não presto, porque o mundo é uma desgraça, porque nada... Não, tudo presta, a gente está crescendo cada vez mais. O aprendizado também vem através do erro, mas também vem através do acerto. E a gente sempre está aprendendo de um jeito ou de outro. E como diz o ditado popular, para a gente poder fechar o nosso estudo, mesmo tropeçando a gente cai para frente, né? Então caindo para frente quer dizer que a gente está progredindo, está evoluindo. Então isso já é o suficiente para nós. Muito bem, gente, fechando por aqui então o nosso trabalho. Né? Isso, exatamente. Né? Então, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Falamos sobre a vingança. Como eu disse no início, né, eu ia ali para vocês também uma mensagem de Joana de Ângeles, mas acho que ficou bem legal para a gente poder conversar sobre isso. Eu vou postar depois a mensagem dela lá no nosso grupo para continuar, né, como lição de casa para o nosso... para dar uma fechada melhor no nosso estudo de hoje, então. O próximo tema que vamos estudar será o ódio. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Será o ódio. Falaremos sobre o ódio. O ódio, que é uma das forças mais poderosas e destrutivas que existem no coração humano. Então a gente vai falar bastante sobre isso. Né? E esse é um sentimento que, felizmente, muitos de nós já não sentem mais. Já